Gravação iniciada, presidente. Retomando a pauta da manhã, desse dia 30, o problemas técnicos do conselheiro Suboy, faltou exclusivamente a gente fazer a votação do item, desculpa, esqueci o item 4 da pauta, CA Corretores. Doutora Maria Eduarda, como vota? Eu vou acompanhar o conselheiro Felipe pelas conclusões, presidente, só para aquela questão do fundamento da preclusão, só que ainda em análise da documentação acostada pelo contribuinte no recurso voluntário, eu entendi que ela ainda está precária. Então, como ele já tinha conhecimento dos fundamentos de decisão da DRJ e juntou apenas o balancete, não tendo anexado livro-razão, livro contábil, nem qualquer documentação fiscal, eu entendo que é o caso de negar provimento, mas aí eu acompanho pelas conclusões. Ok, obrigado. Doutor Suboy, como vota? Também, eu vou acompanhar o relator, mas pelas conclusões. Eu concordo com a Maria Eduarda. Eu também acompanho o relator pelas conclusões, porque também sou do entendimento de que é possível tomar conhecimento, nesses casos, das provas trazidas em sede de recurso voluntário, só que ele não logrou êxito em apresentar os documentos, por isso nega provimento. Então, acordo os membros por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Os conselheiros Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Rodolfo Suboy e Marcos Roberto da Silva votaram pelas conclusões. Então, passando ao item 10 da pauta, recorrente da Cunha S.A., e o relator é o conselheiro Luiz Felipe. Pronto, doutor Luiz Felipe? Sou pronto, presidente. Então tá. Com a palavra, doutor Luiz Felipe. Bom, eu vou fazer novamente uma síntese. Ele é um pouco diferente dos anteriores, porque a gente tem um pedido de restituição de PIS/PASEP, que se entende recolhida maior, e foi o despacho eletrônico também, aquele tradicional, pagamento integralmente utilizado para quitação de débitos. Há uma solicitação de diligência pelo recorrente. Em resumo, no relatório, na manifestação de conformidade, a recorrente limitou-se a sustentar que entregou a DCTF retificadora, e que as informações do despacho decisório encontrariam amparo apenas na DCTF original, integralmente substituída e cancelada, e assevera que o valor informado da DCTF retificadora estaria em absoluta conformidade com o demonstrado no DACOM retificador. A DRJ manteve integralmente e em recurso voluntário foi sustentado em síntese que foi transmitida a DCTF DACOM, restando apreciação por parte do fisco, e que, fim do prazo de 5 anos, sem manifestação expressa por parte desse, consideraria tacitamente homologada a atividade exercida pela empresa, com a consequência extinção do direito à autoridade administrativa efetuar o lançamento de ofício e ou inscrever o débito em dívida ativa. Sustentou ainda que, tendo-se passado 9 anos da ocorrência do fato gerador e mais de 5 anos da transmissão do PER, lógica seria a extinção do direito do fisco em rever a apuração da empresa. Sustentou que, para a empresa demonstrar com documentos hábeis a disponibilidade do crédito pleiteado, seria necessária a abertura de apuração do tributo com a possibilidade de revisão das suas bases de cálculo pela autoridade administrativa, o que, no entender dela, não seria possível em decorrência da homologação tácita da apuração, pois, aí eu ressalvo, todos os valores declarados foram chancelados pelo fisco, tornando-se imutáveis. Isso é o que ela diz. As retificações que efetuou decorreriam da apropriação de créditos relativos a serviços de transporte tomados
junto a empresas optantes pelo Simples Nacional e na eliminação de créditos anteriormente tomados relativos a serviços de vigilância patrimonial. E no que tange ao Simples Nacional, informa a empresa que teria deixado de aplicar o redutor de 75% previsto nos parágrafos 19 e 20 do artigo 3º da Lei 10.833 de 2002. Ela trouxe um conjunto de documentos que entende no recurso voluntário que comprovariam o alegado. É isso, presidente. Obrigado. Alguém tem algum comentário? Algum questionamento a fazer? Então, passemos ao voto, doutor Felipe. Bom, o litígio obedece o limite de alçada, o recurso é tempestivo e pode ser conhecido. Tem uma questão preliminar que eu vou ressaltar. Ressalte inicialmente que a arguição de ocorrência de homologação tácita se trata de pedido inédito no curso do presente processo, posto que não foi suscitada na manifestação de conformidade e, assim, por conseguinte, também não foi objeto de apreciação de primeira instância de julgamento. Aí, se diz pela observância lá do 70235, Código de Processo Civil, que não se pode conhecer em sede recursal de matéria até então está em exausto por não ter sido suscitada no momento processual adequado. Não se observou na manifestação de inconformidade qualquer contestação em relação à ocorrência de homologação tácita. Nesses termos, o caminho mais fácil era entender que, relativamente à matéria, teria se consumado a preclusão nos termos do artigo 17 do 70235, que estabelece que se considera não impugnada a matéria que não tenha sido diretamente contestada pelo impugnante. Não obstante, também é ser disso ser passivo entendimento que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem incorretamente a exigência... Agravem incorretamente a exigência fiscal. Matérias de ordem pública condiciona a legitimidade do próprio exercício da atividade administrativa, por isso não precluem e podem a qualquer tempo ser objeto de exame em qualquer fase de processo, em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de reconhecimento de ofício pelo julgador nos termos do artigo 342 do CPC 2015. Considero matéria de ordem pública e faço junto com a análise do mérito. Então, como eu falei, a gente tem um pedido de restituição, apuração encerrada em 30 de abril de 2008, de contribuição para o PIS/PASEP, e o indébito teria ocorrido, segundo a recorrente, em função de ajustes promovidos pela empresa, após os quais verificou a redução dos valores a pagar de título da contribuição e promoveu as devidas retificações da CTF relativa ao período. A denegação da solicitação ocorreu por despacho decisório, aquele tradicional, integralmente utilizado, e o acórdão recorrido julgou a manifestação de conformidade improcedente e manteve a não homologação do direito creditório pleiteado. Que pese os argumentos expostos pela recorrente, a razão não lhe assiste. Inicialmente, cabe ressaltar que, ao contrário do que assevera a recorrente, não há amparo legal para homologação tácita do pedido de restituição no prazo de 5 anos. O artigo 150, parágrafo 4 do CTN, trata do prazo decadencial para homologação do lançamento, não se confundindo o lançamento com o pedido de restituição. Da mesma forma, o artigo 74 da Lei 9.430 cuida do prazo para homologação da declaração de compensação, não se aplicando à apreciação de pedidos de restituição ou ressarcimento. A recorrente defende que, tendo transcorrido mais de 5 anos sem manifestação expressa por parte do fisco, considera-se tacitamente homologada a atividade exercida pela empresa, com a consequente extinção do direito de autoridade administrativa, efetuar o lançamento de ofício ou escrever o débito em dívida ativa, entendimento que se extrairia do artigo 149, parágrafo único, e 150, parágrafo 4 do CTN. O que ocorreu no caso do presente processo é distinto. A recorrente apurou a contribuição para o PIS/PASEP no período encerrado em 30 de 4 de 2008 e recolheu o DAF relativo aos débitos apurados. Em seguida, refez a apuração do tributo reduzido no montante dos débitos e, a partir dessa nova apuração, entende fazer jus à restituição do que teria recolhido a maior. São diversos julgados no âmbito desse conselho que trazem o mesmo entendimento como razão de decidir. Peço vênia para trazer o meu voto os argumentos utilizados pelo vice-conselheiro Jorge Almiro Locke Freire no voto condutor do acórdão 3402-0446. Aí eu vou transcrever.
Não vou ler aqui. Ou seja, a homologação tácita ocorre apenas para as declarações de compensação, instituto esse que não se aplica aos pedidos de ressarcimento e restituição, não ficando o fisco subsumido ao prazo de 5 anos para analisar pedido de restituição formalizado. Afastada a possibilidade de ocorrente de homologação tácita do PER, passa a análise do direito ao crédito. A recorrente sustenta que realizou retificações decorrentes da apropriação de créditos relativos aos serviços de transporte tomados junto a empresas optantes pelo Simples Nacional e que, após ajustes promovidos, constatou a redução dos valores a pagar a título de PIS, sendo a diferença considerada como pagamento indevido ao maior passível de restituição. Os dados declarados seriam passíveis de confirmação nos documentos que juntam ao recurso voluntário, os quais demonstrariam a composição da base de cálculo e a alíquota aplicável ao tributo. Eu não me lembro aqui se eu cito o que ele trouxe, mas eu posso dar uma olhadinha aí no caso de dúvida. Parte decisória emitida pela autoridade competente não homologou o pedido formulado em decorrência da constatação de que para o pagamento havia débito de PIS/PASEP relativo ao mesmo período de 30 de 4 de 2008. Aí eu falo lá da preclusão, do ônus da prova. Vez que na manifestação de inconformidade que deu início ao contencioso, limitou-se a recorrente a alegar improcedência dos argumentos do despacho e a sustentar o direito ao crédito pela retificação da DCTF. Junto à manifestação de inconformidade, foram anexadas somente cópias das declarações transmitidas. Não foram carreados aos autos, quando a instalação do litígio, quaisquer elementos que indicassem o erro de apuração da contribuição devida, demonstrando a existência do direito ao crédito, como escrita contábil e fiscal e os documentos a ela inerentes, apontando o alegado recolhimento devido ao maior, o que levou corretamente a decisão de PIS à improcedência da manifestação de conformidade. Ademais, como bem assentado na decisão de PIS, a admissão de retificação da DCTF, quando visa reduzir excluir tributos, somente admissível mediante a comprovação do erro em que se funde. Aí eu falo do 147 do CTN e transcrevo a decisão da DRJ. No caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu dever de trazer no momento oportuno os elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido à maior, disseste que não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de primeira instância. Quanto à realização de diligência, saiba recorrente que a decisão sobre a realização de diligência ou perícia compete à respectiva autoridade julgadora a quem cabe decidir sobre a necessidade ou não. Excedido que a solicitação de perícia ou diligência é feita com vista à obtenção de informações necessárias ao desvio feito ou obtenção de esclarecimento sobre elementos constantes dos autos e cabe à autoridade julgadora avaliar sua pertinência para a solução da lide. Ao revés de necessária realização, se o julgador se convencer de que constante dos autos se apresenta como necessário e suficiente ao delinde da controvérsia. Aí eu trago o voto do Trevisan, que eu sempre uso sobre ônus probatório e verdade material, e voto no sentido de rejeitar a solicitação de diligência e negar provimento ao recurso. É isso, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Deixa eu só tirar uma dúvida. Eu estava olhando ali naqueles itens do recurso voluntário que estão constando do seu relatório. Ele menciona no item H, no que tange ao Simples Nacional, eu teria deixado de aplicar o redutor de 75%. Eu estou preocupado aqui porque parece-me que tem algumas informações que ele questionou aqui, não sei se isso aqui também foi trazido somente em sede de recurso voluntário, se ele precluiu. Esse detalhe aqui eu fiquei em dúvida. E também, pelo que eu vi, você não, no caso, não produziu isso no seu voto, não respondeu, né? A princípio não, porque na manifestação de conformidade ele apenas disse que retificou a DCTF e imagino que ele não tenha trazido não. Posso até complementar o voto e não conhecer, né? Não, tudo bem, essa é a minha preocupação, porque se por acaso tal qual, na homologação tácita você acatou e respondeu, mesmo por questões de ordem pública. Mas esse aqui é um item que, a meu ver, poderia até não ser enfrentado mesmo por você, como não foi, mas seria bom mencionar isso.
E aí a gente conheceria em parte do recurso. A doutora Maria Eduarda gostaria de falar. Talvez, não sei, só confirmando com o Felipe, pelo que eu entendi desse processo, ele, na realidade, traz essa discussão toda da homologação tácita, mas ele, no final das contas, não trouxe documentação nenhuma, nem no recurso voluntário, nem na impugnação, na manifestação de inconformidade. É isso? Eu acho que ela... eu coloquei no item I do voto... Peraí, Felipe, só um minutinho. Eu acho que a doutora Maria Eduarda se derrubou sem querer. Acho que ela foi botar o mudo no microfone e deve ter clicado no vermelho sem querer. Espera um minuto. Vou ver se ela retorna. Ela caiu subitamente, não travou. Mas você entendeu, Felipe, o que eu quis dizer em relação a... Entendi, Marcos. E aproveitando, você se derrubou sem querer, não foi, doutora Maria Eduarda? Então, eu até falei para eles que poderia ter acontecido isso mesmo. Só para confirmar o que a doutora Maria Eduarda falou, Felipe, antes de te passar a palavra, em relação às provas que ele não trouxe, no meu entendimento, até não tem relação com o que ela falou em relação à homologação tácita. O que você tratou da homologação tácita, ok, ponto. No meu entendimento, está correto e foi apresentado. Eu só mencionei em relação àquela parte do simples, mas pode falar. Dois aspectos. Primeiro, eu acho relevante esse adendo. Eu vou analisar com mais detalhe a manifestação de conformidade, faço isso ainda agora pela manhã, mas eu imagino que não tenha sido trazido e eu posso colocar como não conhecer, eu deixo para vocês. No item I do relatório aqui do recurso voluntário, ele diz o que foi trazido como documento. Eu vou ler para vocês aqui. Após os ajustes promovidos, verificou a redução dos valores a pagar a título de PIS, sendo a diferença considerada como pagamento indevido ao maior passivo de restituição, podendo ser os dados declarados passíveis de confirmação no DACOM, DCTF, balancete analítico e razões analíticas que diz trazer, os quais demonstraria a composição da base de cálculo e alíquota aplicável ao tributo. Então, eu posso checar também, mas a princípio foi isso que ele trouxe em recurso voluntário. Ele trouxe, então, balancete e razões analíticas, é isso? Balancete e razões, eu vou olhar aqui. Olha só, a gente está com tempo, para a gente não interromper a votação agora e retomar ela depois, eu acho que dá para dar uma olhada aqui enquanto eu vejo esses documentos contábeis, para ver se são condizentes com o posicionamento da turma para catar, vamos dizer assim, as provas trazidas em recurso voluntário, você dá uma olhada na manifestação de conformidade, que eu acho que ele não tratou sobre o simples, não, tá? Eu acho que se ele não tratou, você só confirma aí, mas para mim, eu li no relatório da DRJ, não parece. É só para você confirmar. E eu vou abrir aqui o processo dele, tá? E aí a gente já confirma agora, não precisa esse item 10 é o processo 1206. E, salvo engano, esses processos da Cunha, eu já julguei em outra turma, e eu acho que deu problema realmente nesses documentos que foram apresentados. Quando eu substituí na turma e na qual a presidente à época estava com o presidente substituto Amara. Que nos memoriais ele está o tempo todo mencionando como se ele não tivesse a obrigação de apresentar, já que já teria passado o prazo. Então, ele dá a entender como se ele nem tivesse mais essa documentação. Dá a entender, então é bom a gente confirmar nos autos mesmo. Por isso que eu lembro que não foram apresentados, não. Você falou 2012, 06. 1206. Tá. Ele não trouxe argumentação do simples, não, viu? Não então trouxe, essa parte eu não conhecia. Ele não trouxe. Eu vou mudar aquela parte lá inicial do meu voto, então eu não vou conhecer, Marcos. Tá bom.
pelo e-processo aqui, parece que ele juntou sim, toda essa documentação que está listada aí no recurso voluntário dele. Mas aqui parece que é pós-recurso voluntário, tá? Aí já é diferente. Está aparecendo com o recurso, pelo e-processo. O e-processo está dizendo que foi junto. Tem o recurso voluntário na mesma data, os documentos anexos. Aqui. Tem duas soluções de juntada, né? É verdade. Por isso que eu achei que fosse separado, doutora Maria Eduarda. Tem duas soluções de juntada. De abril. As duas juntadas são da mesma data, Marcos? Então, eu reparei aqui. Acabei de abrir as duas. E realmente são vários livros razão. Inclusive por contas contábeis separadas. Nesse caso aqui, eu entendo que de repente caberia baixar em diligência, por causa das razões, que ele são várias razões até que ele apresentou. Claro, respeitado o posicionamento do doutor Felipe, que já é de conhecimento aqui da turma, mas eu acho que de repente cabe. Só vou abrir aqui o balancete. Ele trouxe bastante coisa. Alguém tem mais alguma colocação, doutor Felipe? Quer fazer mais algum comentário? Então, como a gente já sabe o posicionamento da turma em relação a baixar em diligência, né, por conta dessas provas trazidas em recurso voluntário, o doutor Felipe diverge, a gente vai baixar em diligência, e esses pontos que a gente não concorda, vamos dizer assim, não concorda não, em relação ao Simples Nacional, eles serão tratados só quando da edição do acórdão do recurso voluntário. Como vamos fazer só uma resolução inicialmente, a gente não vai tratar deles agora, mas a homologação tácita em relação ao Simples Nacional que ele mencionou, isso tudo na frente a gente avalia. Mas eu acho que no momento não é o caso da gente fazer essa análise. Doutor Felipe? Eu já vou fazer no meu voto o conhecimento parcial. Eu acho que é importante a gente já fazer isso agora, porque vai ser antes mesmo de baixar o processo de diligência de fazer a resolução, tá? A gente pode botar isso na redação da resolução. Só um ponto. Pode constar do voto do Felipe, mas isso, presidente, eu acho que ele não deve constar do resultado da resolução, não, porque a resolução é para baixar em diligência. Ela não pode ter conteúdo decisório, né? Aí quando não, é só conhecimento. Conhecimento, sim, conhece em parte. É porque ele não foi tratado em sede de manifestação de conformidade, a parte relacionada ao Simples. Concorda? Alguém diverge nesse sentido? De que nesse momento a gente... Eu nunca vi isso em resolução. Normalmente resolve o menos colojado em baixar em diligência. Mas, assim, nunca vi, mas também não sei se está incorreto, não. É porque na planilha de votação lá da turma extraordinária, a gente inicialmente tem que votar
conhecimento, depois as preliminares, depois a resolução, se sim ou não, né? De qualquer modo, o resultado vai ser resolução. E no resolução vai ter os termos da resolução. Tá? Eu vou, então, aqui colocar os... Vamos dizer assim, né? Os termos da resolução aproximada, né? Porque precisa ser analisado os documentos apostados em sede as provas, né? Então, no item 10, ele vale para todos os outros, né? No item 10... São todos iguais. Item 15, né? São todos iguais. Ok. Então, resolve os membros do colegiado, por maioria de votos, baixar o processo de diligência à unidade de origem, para que sejam analisados os elementos probatórios juntados em sede de recurso voluntário. Vencido o conselheiro Luiz Felipe de Barros Reste, que não concordou com a diligência. Alguma dúvida? Ok? Então, votados os itens 10 a 15 da pauta. O item 16 da pauta da manhã do dia 30 foi retirado de pauta, tal qual o 17 e 18. O 19 ao 35 já foram votados. Então, passemos ao item 40 da pauta. Não, também foi retirado de pauta 40. Ao 41, que é de minha relatoria. Ok? Ok. Então, vamos iniciar a votação do item 41 da pauta, do dia 30 de setembro de 2020, período da tarde. Esse item 41 não tem sustentação oral, então vamos antecipar a sua votação. A sua análise e votação. Só lembrando, presidente, eu estou impedida nesse caso, então... Verdade. Quer que eu saia ou deixe esse processo para depois? Como preferir. Esse processo é rápido. Ele também pedido de compensação, acumulado com restituição. E então, eu também, saio e vocês me chamam. por favor. Então, senhores, esse processo da Ambev, ele versa sobre declaração de compensação, com base em hipotéticos pagamentos indevidos ao maior de IOF. A unidade de origem, ela não homologou essas compensações, tá? E a recorrente, a então manifestante, a interessada apresentou manifestação de conformidade, em que ela alega ter direito a esses valores e que considera que fez prova a seu favor a DCTF retificadora. Nesse sentido, a DRJ do Rio julgou a manifestação de conformidade improcedente, por conta da ausência de provas dos motivos alegados, tá? E também, no caso lá, falou que não tinha como cogitar em sede de contencioso administrativo dispositivo de lei ou ato normativo por afronta a qualquer princípio do direito. E em sede de recurso voluntário, contra a decisão de primeira instância,
disse que é possível efetuar a retificação da DCTF e que a mesma atende os requisitos internos da FB. Ou seja, ele faz a retificação da DCTF, que nós já temos o pleno conhecimento que a turma acata essa retificação em DCTF, desde que é acompanhada de elementos de prova dos motivos que levaram à retificação da DCTF. Entretanto, em sede de recurso voluntário também não foram apresentados nenhum documento de prova. Nesse sentido, alguém tem alguma dúvida? Posso passar o voto? Pois não, Felipe? Está sem o microfone, por favor. Ele trouxe documentos em recurso voluntário ou não trouxe nada? Nada. Só... Não, esse não trouxe. Nem manifestação de conformidade, só DCTF retificadora. Ok. Tá bom? Está bem claro, né? Ficou. Ele não apresenta. Esse é o grande detalhe da questão. Se ele trouxesse algum elemento de prova, tem a situação em que a turma diverge, especialmente o Felipe, né, que não concorda, mas aí seria possível baixar o processo de diligência conforme a apresentação. Mas como ele não trouxe, não há que se falar, no meu entendimento, em acatar as alegações em recurso voluntário. Tá? Eu vou sintetizar o voto. Pelo fato dele não ter apresentado nenhum elemento de prova, seja em manifestação de conformidade, seja em recurso voluntário, não há que se acatar os argumentos trazidos de que ele faz jus ao direito postulado e registrado em DCTF retificadora. Deixa eu ver se tem mais alguma... E, óbvio, né? O ônus da prova, em termos de direito creditório, da pessoa que pleiteia, da pessoa jurídica que pleiteia, e não é o caso nesse processo. Diante dos pontos, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Podemos passar a votação? Doutor Felipe, como voto? Acompanho, presidente. Doutor Tsuboi, como voto? Acompanho também. Portanto, no item 41 da pauta, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vou convocar novamente a doutora Maria Eduarda para recompor o colegiado. Oi, de novo, agora foi o último. Agora acabaram os impedimentos. Dando sequência à pauta de julgamento do dia 30 de setembro de 2020, período da tarde,
passamos ao item 42 da pauta, de minha relatoria, cuja recorrente é a construtora Artec. Eu vou pedir para vocês, vou fazer uma inversão, vamos julgar o item 43, porque o item 42 tem um detalhe ao final, que eu gostaria que vocês até apresentassem um posicionamento. Eu fiquei em dúvida e aí, eu fiz os dois, vamos dizer assim, 2 votos, e vou apresentar o meu e vou ver o que vocês, a opinião de vocês em relação à parte final do voto. Isso do item 42. Então, vamos iniciar pelo 43, que não tem dúvidas. Então, esse processo da construtora Artec, item 43 da pauta, ele trata de PERDECOMP, cujo crédito a multa de mora paga indevidamente, ou seja, esse processo trata exclusivamente de pedido de restituição da multa de mora paga indevidamente. E ele, nesse sentido, ele alega o que? O Instituto da Denúncia Espontânea, seja na manifestação de conformidade, seja no recurso voluntário, tá? A DRJ, ela fundamentou sua decisão no sentido de que cabe o pagamento da multa de mora em qualquer recolhimento em atraso. Com base em decisão do STJ, que eu já vou mencionar, os tributos pagos a destempo, se já tivessem sido declarados em DCTF, ou seja, que as referidas declarações tivessem sido entregues anteriormente ao pagamento, não restaria configurado denúncia espontânea, nos termos do artigo 138. Porém, de modo diverso, se não tivesse sido declarados, ou se a declaração foi apresentada de forma simultânea, concomitante com o pagamento, estaria configurada a denúncia espontânea. Esse é o entendimento do STJ no recurso especial 11.49022, tá? Então, assim, esse o que está sendo discutido nesse processo cabe denúncia espontânea para o pagamento de multa de mora realizada indevidamente ou não. Então, tem esse entendimento do STJ e a gente vai analisar esse caso no meu voto agora. Alguém tem alguma dúvida? Posso passar o voto do item 43? Eu vou tentar ler assim de forma resumida, mas é relevante o posicionamento, especialmente no que se refere a esse entendimento desse recurso especial proferido pelo STJ, tá? A discussão objeto da presente demanda versa exclusivamente sobre o direito de restituição da multa de mora supostamente paga indevidamente, por ser inaplicável a sua cobrança em face da ocorrência de denúncia espontânea. Aqui, a recorrente alega a denúncia espontânea contida no artigo 138 do CTN. Eu reproduzi o disposto no presente artigo. Sobre esse tema, a COSIT também já se pronunciou, no qual reconheceu o benefício da denúncia espontânea, conforme o entendimento aqui exposto, que eu vou ler o item 4.2, perdão. Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade administrativa tomar conhecimento da infração, ou antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração denunciada. Se o sujeito passivo, espontaneamente e antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração denuncia a infração cometida, efetuando, se for o caso, concomitantemente o pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou procedendo ao depósito de importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o valor do tributo dependa de apuração, ficará excluída da responsabilidade pela infração à legislação tributária, ou seja, aplicação de multa de mora e de ofício. O exercício da denúncia espontânea pressupõe, portanto, a prática de 2 atos distintos por parte do sujeito passivo: a notícia da infração e o pagamento do tributo devido. Aqui eu reproduzo a ementa do julgado do recurso especial 11.49022, em que ele faz a seguinte afirmação aqui no item 1 da ementa, que eu coloquei em negrito, que eu faço questão de ler. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que, após efetuar a declaração parcial, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica, noticiando a existência de diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Repare que eles falam aqui efetuar a declaração parcial, inicialmente, acompanhado do respectivo pagamento integral. Por que eu faço menção a esse item? Neste processo, ele efetivamente recolheu de forma integral, antes de efetuada a declaração, a retificação, na verdade, até antes de efetuada a declaração de CPF. Só que ele, quando ele recolheu integral e com a multa de mora. Tá? Seguindo. O entendimento acima citado pelo STJ deve ser reproduzido pelos conselheiros nos termos do artigo 62 do ICART. Ainda sobre este aspecto, relacionado ao benefício da denúncia espontânea, o STJ também se pronunciou nessa mesma linha. Aí aqui tem o recurso especial 926.647. Vou ler de novo aqui essa parte em negrito. Acerca da denúncia espontânea, esta acolhendo a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando não há o denominado autolançamento, por meio de prévia declaração de débitos pelo contribuinte, não se encontra constituído o crédito tributário, razão pela qual resta, nesta situação, a confissão da dívida acompanhada do seu pagamento integral, anteriormente a qualquer ação fiscalizatória ou processo administrativo, configura denúncia espontânea, capaz de afastar a multa de mora, o que é a hipótese dos autos. É o que aconteceu no presente caso, quando eu verifiquei a análise tanto da DCTF original e depois teve uma DCTF retificadora aqui. Vamos ali para o terceiro parágrafo da página 6. Perdão, quarto. A DCTF original, tal, referente ao terceiro trimestre de 2002, foi apresentada em 14 de novembro de 2002, informando como valor devido o COFINS em julho de 2002. A importância do mesmo valor de 68.901. Em 15 de março de 2005, a recorrente entrega a DCTF retificadora para o mesmo terceiro trimestre de 2002, na qual não constou qualquer alteração desse valor de 68.901,60. O DARF para pagamento da COFINS do mês de julho de 2002 foi recolhido em 21 de agosto de 2002, ou seja, até mesmo antes, seja da original e seja da retificadora. Conseguiram reparar nesse detalhe por conta dos negritos que eu coloquei, tanto da original quanto da retificadora? E nesse DARF, ele recolheu o valor de R$ 70.265, que tem o valor do principal de 68.901, que ele declarou em DCTF, e mais a multa de mora que ele está pedindo a restituição aqui agora. Ou seja, nesse caso aqui, de fato, ele recolheu a multa de mora antes mesmo até da DCTF original. Por isso que eu falei em relação ao segundo caso, que esse aqui não tem dúvida. Ele recolheu integralmente o valor que ele declarou na DCTF.
Portanto, nesse caso aqui, eu voto, e não há dúvidas, por dar provimento ao recurso voluntário. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos passar ao voto desse item 43, tá ok? Doutor Felipe, como voto? Acompanho. Doutora Maria Eduarda, como voto? Acompanho. Doutor Tsuboy? Acompanho também. Ok, obrigado a todos. Então, nesse item 43, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Então, já que eu já expliquei todo o contexto desses processos da Artec, vamos para o item 43. Perdão, para o item 42. E vamos lá para o final. Exatamente nesse mesmo terceiro parágrafo da página, aí no caso é a página 6, isso. Perdão, quarto. Que a situação é exatamente a mesma do item 43. Então, olha aqui, a DCPF original, ela foi, referente ao quarto trimestre de 2002, ela foi apresentada em 14 de fevereiro de 2003. E informou a COFINS, de outubro de 2002, a importância de 76 mil. Em 15 de março de 2005, aí ela vai e apresenta a retificadora do mesmo quarto trimestre. Tá? Nesse caso, também não teve nenhuma alteração do valor devido de COFINS, ou seja, manteve 76.794,70. Só que o DARF, que foi recolhido anteriormente também, o DARF de pagamento de COFINS, referente ao mês de outubro de 2002, ele foi recolhido lá em 29 de novembro, antes da DCTF original e da retificadora. Só que esse foi recolhido um valor total de 55.885,03. Desse valor, o principal é 53.756,29. Repare que, tanto na DCTF original e na retificadora, ele havia informado que a importância devida era de 76 mil, ou seja, um valor menor. Perdão, ele recolheu um valor menor. Ele não recolheu o valor integral. Tá bom? Só que nesse valor, ele recolheu o valor principal de 53 mil e da multa de mora de 2.128. Então, nesse caso, existem duas situações. Para fins de entendimento, vamos subir lá para a reprodução do recurso especial 11.49.022, que eu mencionei ainda há pouco, que eu li em negrito, lá no item 1 da ementa. Veja bem, a denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário sujeito a lançamento e promulgação, acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica noticiando a existência de diferença maior, cuja quitação se dá concomitantemente. Então, nesse caso, eu fiquei em dúvida, mas inicialmente eu interpretei como não sendo pagamento integral da importância noticiada. Não sei se vocês entenderam. E aí ele recolheu a menor com multa antecipada. Doutora Maria Eduarda, gostaria de falar? Que na realidade ele pode também ter realizado o restante do pagamento por outra forma, por algum outro DARF, por alguma outra forma de pagamento. Então a gente não tem aqui essa informação completa de que de fato foi parcial. O que a gente tem, na verdade, é uma demonstração de que este DARF teve um montante que foi pago a título de multa. Então, das duas, uma, eu imagino. Ou há uma baixa de diligência para verificar se o restante daquele montante devido no período já foi quitado por alguma outra forma, seria uma alternativa,
ou até reconhecer, sim, o direito, já que esse montante que foi pago de 2.000 foi a título de multa. Então, assim, eu só acho que essa conclusão de que foi parcial, ela não está respaldada 100% num primeiro momento aqui nessa minha análise preliminar, entendeu? Porque o fato de ter tido um recolhimento via DARF de 55 não quer dizer que o montante não foi quitado. Desculpe, senhores, eu esqueci de mencionar, é que para eu fazer essa análise da DCTF, eu pedi, esse processo já tinha sido baixado em diligência para juntar essas DCTFs original retificadora que não constavam do processo. Aproveitando o questionamento da doutora Maria Eduarda, eu vou dar uma olhada no processo agora, porque quando, salvo engano, eu vou conferir, porque a memória pode falhar, eles mandaram as telas dos sistemas, inclusive das DCTF, base e recolhimentos, que vai constar se de fato houve esse recolhimento ou não. Ou seja, salvo engano, já está lá no processo. Aí eu posso reforçar e rebater ou concordar o que a doutora Maria Eduarda mencionou. Me dá um minuto, por favor. Eu cheguei a discutir esse processo, estou lembrando aqui também, com o doutor Felipe, lá atrás, quando eu estava ainda, porque ele foi realizado pedido de sustentação oral, então ele saiu de uma pauta de julgamento virtual atrás. Então, a gente discutiu um pouco, eu fiquei em dúvida exatamente nesse ponto, se caberia, vamos dizer assim, né? Aqui tem a informação do documento recolhido pela construtora Artec. Não tem outro recolhimento a não ser esse de 55. Deixa eu dar só uma olhada aqui no extrato que ele apresentou da DCTF. Ele pode ter feito, inclusive, pagamento, não sei se era o caso, via compensação nesse período também, né? Então, assim, outras formas de pagamento, que não recolhimento via DARF. Realmente, consta aqui, quando faz essa apresentação da tela, ele faz um encontro de contas do valor quitado da DCTF, com os valores recolhidos e informados, vamos dizer assim, de compensação. E, de fato, só tem esses 53 mil. Não tem outro valor. Então, ele realmente tem, vamos dizer assim, um saldo a pagar aqui na tela que foi juntada de R$23 mil. 23.038,41. Ou seja, em relação ao seu questionamento, doutora Maria Eduarda, não, realmente não tem, tá? Não tem nem pela tela juntada pela unidade de origem, não tem compensação, nem outro recolhimento para esse período, outubro de 2000 e... Esqueci. Qual é a folha que está esse extrato para eu analisar aqui, por favor? Se você abrir o e-processo, não sei se você vai conseguir abrir rápido aí,
esse extrato está na folha 114 a 117. Você abrir o processo, ele mostra ali a DCTF lá no final. E o DARF recolhido na folha 118 a 120. Doutor Felipe, gostaria de falar? Presidente, em relação ao pagamento parcial, se a gente olhar o próprio artigo 138 do CTN, ele fala do pagamento do tributo devido. E os dois julgados lá, o recurso especial 14902 também fala em pagamento integral e fala em quitação. Então, eu acho que se o pagamento não foi integral, não caberia aplicação aí do recurso especial. Esse é o meu entendimento. Obrigado pela colocação, pelo acréscimo. Qual foi o número da folha, presidente? Só para eu... Da DCTF ou do DARF? Ou dos dois? É folha 114 a 117. Se você tiver com o processo aberto, você vai ver ali declaração de débitos e créditos tributários federais, né, CTF. É um arquivo só. Confirmado, presidente, já dei uma olhada. Tá. Então, eu até inicialmente eu tinha votado, eu tinha redigido meu voto para dar provimento, mas com base nessa análise mais detalhada do processo, dos valores, eu mudei meu voto, e nesse caso específico eu votei por negar provimento. Quer fazer mais alguma colocação? Alguém? Podemos passar ao voto? Então tá. Doutor Felipe, como vota? Seu áudio. Acompanhe, presidente. Ok. Doutora Maria Eduarda, como vota? Acompanho o relator. Doutor Tsuboi, como vota? Acompanho o relator. Obrigado. Obrigado a todos. Então, para o item 42 da pauta, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. São 15 para meio-dia. Acho que dá tempo da gente fazer um, né? O próximo é o sim. Oi? É o Zinho. Que vai do 44 ao 61. Se for tudo igual? Não, todos são iguais. Todos são iguais. Eu acho que dá tempo sim, que esse processo já é mais tranquilo. Apesar de ser um processo aduaneiro longo, eu posso passar... Vamos dar tempo sim de votar esse processo. Vou iniciar o relatório. Tá? Só um minuto. É o item 44, né? Que você vai ler? Pode abrir o item 44. Então, vou iniciar. Vamos iniciar a análise do item 44 da pauta, cuja recorrente é a Zindo Brasil Limitada, e o voto proferido neste item 44 vai se refletir
nos demais itens da mesma recorrente, que vai do item 44 ao item 61 da pauta. Então, a decisão proferida aqui refletirá nos demais itens aqui mencionados. Esse caso é aquele caso da multa aduaneira, tipificada no artigo 107.4e do decreto 3766, que fala sobre apresentação extemporânea de informações relacionadas à conclusão da desconsolidação do conhecimento do manifesto e manifesto eletrônico. Esse prazo deveria ter sido feito em 48 horas antes da chegada da embarcação. A recorrente, ela apresenta, em sede de impugnação, diversos argumentos para reverter essa multa. Vou mencionar aqui alguns, tá? De forma sintetizada, vamos dizer, o texto inicial de cada um dos itens, tá? Ele diz que não deixou de prestar as informações dentro do prazo, mas que apenas efetuou a retificação, ou seja, alterou, ajustou, corrigiu a escala de containers reefers vazios para descarga no Porto de Santos, alegou também a ausência de tipicidade, que não é empresa de transporte internacional, tampouco agente de carga, afirma-se não ser parte legítima na figura para figurar no polo passivo, alega a ocorrência de denúncia espontânea como último item principal das suas alegações. Nesse caso, quem julgou esse processo foi a DRJ do Rio de Janeiro. E a DRJ entendeu por unanimidade julgar improcedente a impugnação, não tendo crédito. Os fundamentos do seu voto condutor foram os seguintes: deixar de acolher preliminares aduzidas pelo contribuinte, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea, qualquer alegação de ausência de tipicidade e motivação também deve cair por terra, ou mesmo sobre legitimidade passiva, ou mesmo requerimento de relevação da penalidade, pois em um dos casos há condenação com o que se verifica nos autos. Em seguida, discorreu pela necessidade de respeitar os prazos estabelecidos no artigo 22 da INSRF 800. Inconformada com a decisão da DRJ, a recorrente apresenta o recurso voluntário contra a decisão de primeira instância, que, em síntese, traz os mesmos argumentos trazidos em impugnação. Só que ele tem um acréscimo que, em sede de preliminares, alega a nulidade do acordo recorrido em virtude da utilização de fundamentação genérica em sua decisão, requerendo, por isso, a sua reforma. Alguém tem alguma questão, algum ponto a levantar? Ou não, doutor Felipe? Só para confirmar, ele, no caso aí concreto, é desconsolidação de carga, e ele foi autuado porque ele retificou, né? Ele prestou dentro do prazo e depois retificou, foi isso? A retificação eu não lembro. Salvo engano, a multa foi aplicada porque ele descumpriu o prazo de 48 horas. Eu mencionei alguma coisa de retificação? Não, acho que eu não falei nada de retificação, não. Você mencionou, quando você fala, o contribuinte argumentou em sua impugnação, em síntese, que não deixou de prestar informação dentro do prazo, mas apenas efetuou a retificação, alterar, ajustar, corrigir a escala dos contêineres reefers vazios. Isso, é verdade. Isso aqui foi que ele alegou, porque cada processo desse tem uma peculiaridade, tá? Esse que eu coloquei em negrito aqui, no primeiro parágrafo, logo após a reprodução do relatório da decisão de piso,
Aí o que eu coloquei em negrito são as diferenças que tem em cada processo. Eles são, no conteúdo, a mesma multa, só que o motivo que levou a multa que ele alegou que não cabia foram esses, por exemplo, tá? Isso em cada manifestação de conformidade de recurso voluntário, ele alega algumas diferenças nesse sentido, tá? Quer ver mais alguma dúvida? Tá. Posso passar o voto? O recurso voluntário atende os requisitos de admissibilidade, portanto, deve tomar conhecimento. Analisando inicialmente a preliminar que foi alegada em sede de recurso voluntário da nulidade da decisão de primeira instância. A recorrente alega, em sede preliminar, nulidade da decisão proferida pela 4ª turma de julgamento da DRJ, tendo em vista que afastou sem qualquer fundamentação todos os argumentos da recorrente. Afirma ainda que a decisão combatida se limitou a reproduzir entendimento aplicável a qualquer caso, sem adentrar nas peculiaridades fáticas e de direito do presente caso. Juntamente com os argumentos preliminares de nulidade, a recorrente afirma ser inaplicável a multa, tendo em vista que a mera retificação da informação no descarga, conforme demonstrado nas alegações de mérito, e por isso vindica a aplicação do parágrafo 3º do artigo 59 do Decreto 70235, de modo que decida a seu favor pelo cancelamento da auto-infração, sem que o processo retorne à primeira instância para novo julgamento. A recorrente reforça que a decisão recorrida também não adentrou na discussão relacionada à ilegitimidade passiva, apresentando tão somente argumentos genéricos e sem fundamentos para o seu afastamento. Vejamos, então, que o acordo recorrido apresenta em seu conteúdo como argumentos para indeferimento da impugnação. Primeiramente, percebe-se, através de excertos extraídos do seu relatório, que algumas expressões de fato sugerem ser a decisão genérica conforme os seguintes trechos. Os fundamentos para esse tipo de autuação, nesse conjunto de processos administrativos fiscais, são os seguintes. Aí eu vou ler aqui a parte que eu grifei em negrito. Devidamente certificada, a interessada traz como alegações nesse tipo de processo questões preliminares, também em outros do mesmo tipo, os quais tenham julgado em bloco. Isso consta na decisão da DRJ. Já no voto condutor da decisão, percebe-se mais uma vez que, de fato, não houve uma análise dos argumentos apresentados pela impugnação e reproduzidos no relatório deste acordo de recurso voluntário, quais sejam, que não deixou de prestar informações dentro do prazo, mas apenas efetuou a retificação, a ausência de tipicidade, tendo em vista que não deixou de prestar informações dentro do prazo, que não é empresa de transporte internacional e tampouco agente de carga, que não é parte legítima para figurar no polo passivo, por ser mero agente marítimo, a ocorrência de denúncia espontânea em virtude das informações retificadas terem sido inseridas no Siscomex antes da lavratura do auto. Com isso, novamente se percebe a utilização de argumentos genéricos, nas quais, por vezes, até possuem alguma relação com a impugnação, mas sem rebatê-la, mesmo que indiretamente. Vou ler apenas o negrito. As multas, nesses casos, são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se o prazo deixar de ser cumprido. No que toca, em especial, os lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou o próprio manifesto em si. Pulando mais um pouco, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa a administração tributária. Observe que a decisão recorrida dá ênfase na importância da prestação de informações e dos controles dos prazos nos procedimentos anteriores à declaração de importação, para fins de controle aduaneiro, sem adentrar especificamente no mérito das questões alegadas na impugnação. Constata-se, de fato, no meu entendimento, caracterização de vício intransponível de motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, conforme alegado pela recorrente. Resta-se, portanto, configurada a nulidade da citada decisão em virtude de preterição do direito de defesa, segundo o entendimento deste relator, conforme o artigo 59 do 70235. Sendo superados os argumentos de nulidade,
da decisão recorrida, a recorrente afirma ainda que restou caracterizar cerceamento de defesa quando a edição dos autos de infração por ausência de inscrição sumária e por erro de enquadramento. Neste ponto, não assiste razão à recorrente. O auto de infração constante do presente processo preenche os requisitos estabelecidos no artigo 10, quais sejam qualificação do autuado, local, data e outros itens que estão elencados no artigo 10. Em sintonia com as determinações legais e regulamentares, foram informados na autuação os números dos manifestos, os navios e as escalas no corpo da infração dos documentos anexados, contrariando as alegações apresentadas pela recorrente em relação à nulidade desse ponto do auto de infração. O que eu citei acima, e vamos dizer assim, concordei em relação à nulidade, é do acordo de primeira instância, não do auto de infração, tá bom? Então, nesse sentido, eu voto por acatar parcialmente as preliminares suscitadas, decretar a nulidade do acordo recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida a nova decisão que analise efetivamente os argumentos constantes da impugnação apresentada. É como eu voto. Alguém tem mais algum questionamento, mais um levantamento a fazer? Doutor Felipe? Só para colocar a discussão aí, não vou manifestar o meu voto ainda, só para colocar a discussão, nesses votos que são recorrentes aí, dessa decisão da DRJ, o Marcos conhece meu posicionamento, eu não vou nem no extremo, né, nem de sempre considerar nulo, nem de sempre dizer que é válido. Eu acho que você tem que analisar no caso a caso. Um dos aspectos que eu considero é exatamente a autuação, que ela cita lá no caso dela, lá no voto dela, da DRJ, que da multa da desconsolidação de carga. Né, e muitas vezes sequer a multa é essa, né, é outra infração, por exemplo, registro de dados de exportação extemporâneos, aí passou de longe, né, e para mim fica claríssimo o cerceamento de defesa. Nesse caso, quando a infração é a mesma, eu vou analisar costumo analisar o que foi dito na manifestação de conformidade e o que está dito no acórdão para ver se há cerceamento ou não. Então, o meu posicionamento geralmente é de fazer esse batimento, não simplesmente alegar porque foi genérico, porque tem citações, como geralmente nesses casos, eu costumo analisar caso a caso. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para debater. E o segundo ponto é que, neste caso específico, a gente tem duas situações a mais, né? A alegação de ilegitimidade passiva, que não sei se foi afastada ou não, teria que olhar. E segundo, a questão da retificação, né? A gente se lembra aí da época e de outros casos, que a IN 800, ela tinha um dispositivo que dizia assim, considera-se não prestada a informação prestada a tempo e depois retificada. Isso aí, mesmo na época que eu estava lá na Receita e depois, estava estendendo a aplicação de multa por IN, né, tanto que esse dispositivo ele foi retirado depois da IN 800, né. Então, nesse caso específico, também a gente tem que trazer para discussão o próprio artigo 59, quando a gente fala de nulidade, que diz o seguinte: quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Então, tem que ver nessa análise também, no meu sentido, se é o caso de haver ou não a retificação, e se havendo a retificação, se a gente iria decidir por dar provimento. Né? Então, eu acho que é um caso que tem que olhar com um pouco mais de cuidado. Alguém quer falar, doutora Maria Eduarda, por favor?
Quanto ao primeiro ponto que o Felipe falou, né, eu acho que eu também já me manifestei, eu só tenho que ter, para mim, essas decisões da DRJ, elas têm um grau de nulidade muito alto, e aí eu só tenho uma preocupação de pensar o seguinte: para mim não basta ela colocar lá, ilegitimidade e nego, ela tem que dizer por que ela negou aquela ilegitimidade. Então, assim, o que a gente tem que ver também é não só se ela tratou, mas como ela tratou. Então, é só um ponto específico sobre a primeira fundamentação do Felipe, que eu acho importante a gente apreciar. E no que se refere a essa segunda parte da retificação, numa possível possibilidade de provimento, sugerir só em razão do tempo, se não seria o caso de pedir uma vista de mesa para a gente analisar esse ponto específico da retificação. São esses dois pontos. Eu acho que em relação a esse levantamento do Dr. Felipe sobre a retificação, salvo engano, mas é bom a gente dar uma conferida, porque a memória pode falhar, mas que eu me lembro, eu conferi todos os processos, todos os pedidos, todas essas informações constantes dos autos, especialmente no que se refere a esse detalhe da retificação, mas por questão de segurança processual e também pelo horário, que já são 12:04, a gente pode interromper a votação nesse momento, fazer uma análise desse processo até o retorno, vamos dizer assim, por vista de mesa, como proposto pela conselheira Maria Eduarda, e aí, quando a gente retornar do almoço, a gente retorna fazendo uma análise desse detalhe. Eu vou fazer uma análise desse item específico de retificação, vou abrir o processo especificamente, e aí a gente confirma isso se todos estiverem de acordo. Ok? Então, vamos interromper o julgamento desse processo, colocando em vista de mesa, e quando do retorno após o horário de almoço, a gente retoma o seu julgamento, ok? Marco, por favor, interrompa a gravação.